Pronto, estamos ao vivo agora. Oi, gente, boa tarde. Estamos atrasadas 10 minutinhos, mas a gente estava nos bastidores nos preparando para esse momento, né? Nós somos o Coletivo Cobras, né? Coletivo de Bibliotecárias Regionais Arretadas, certo? Eu falo agora diretamente do centro-norte de Teresina, que está quase 40 graus. E a gente vem com essa missão de estar conversando sobre duas obras bastante importantes, né? Certo? Vamos de Chimamanda, Educação Feminista, entender o que é que a Chimamanda traz, né? Falando de educação para a gente. Eu me chamo Bruna, sou bibliotecária, escritora, agora editora, presidenta do coletivo. Hoje eu atuo na biblioteca escolar, faço parte da diretoria da Associação dos Bibliotecários. Tem um currículo assim bastante de movimento político, né? Agora eu faço parte da UJS, União da Juventude Socialista, da direção daqui de Teresina. Trabalho junto com a CAB Bíblia, Centro Acadêmico de Biblioteconomia. Então, assim, uma representatividade bastante importante e por isso a necessidade desse coletivo, dessa rede de apoio nacional, né? Quero agradecer à Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí, que nos apoia bastante no andamento desse projeto. E a editora, né, Bruna Silva, que futuramente a gente vai estar trabalhando com as nossas publicações aí, futura. Tem muita novidade aí. Então, assim, hoje o nosso encontro é uma live, certo? No Facebook. No final a gente vai estar passando umas surpresinhas para vocês e a gente hoje vai contar com umas convidadas bem especiais, mas vamos ouvir aqui a nossa outra presidenta, a Erlen. Fala aí, Erlen, quem é você? Me conta aí, vai mais do que eu já sei. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu me chamo Ellen, atuo no coletivo junto com a Bruna, né? E faço parte, construo o Cabíblio, né, o Centro Acadêmico de Biblioteconomia, construo também a Associação dos Bibliotecários do Piauí. E estava aqui organizando os últimos retoques da live e ouvindo o que a Bruna estava falando. E hoje nós temos muitas surpresas e muitas convidadas especiais, como vocês podem ver aqui. E elas vão se apresentar para a gente, né? Todo mundo já sabe que eu sou estudante de biblioteconomia e atuo junto em vários outros coletivos, mas eu queria hoje deixar realmente para nossas convidadas falarem um pouco sobre elas também. Já se apresentaram aqui nos bastidores para a gente e agora elas vão apresentar para vocês. Bruna travou? A Bruna travou, mas Travou? Me travou, mas aparecendo pode. agora? Estão me ouvindo? Estou lhe Estão ouvindo. me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. As nossas convidadas já estão presentes aqui? Já? Sim, tá me ouvindo? Sim. Estamos sim. Me ouvindo, Wesley? Sim, estou ouvindo. Erlen? Estou lhe ouvindo. Todas estão ouvindo? Sim. Sim, sim. Pronto. Gente, desculpa, é porque eu estou pelo celular. Eu costumo acompanhar pelo notebook. Então, é um momento especial, né? Para mim é histórico. Nós estamos aqui com convidados extremamente importantes para a cidade de Teresina, Piauí e de Timon, Maranhão, né? A gente começa um trabalho aí de mapeamento de mulheres importantíssimas para as nós mulheres, né? A gente vai conhecer cada uma delas, né? A Márcia está ali aperreada. Eu não quis dizer para ela queria fazer essa surpresa. A Márcia é a nossa intérprete oficial do coletivo, mas hoje
ela vai construir junto conosco, falando um pouco dela. Né? A gente está aqui nesse primeiro momento para nos conhecer e entender o coletivo. Viu, Márcia? Aí Ok. depois a gente vai contar a surpresa, certo? Então, Tá assim, certo. gente, o coletivo ele vem com a missão de escuta, né? De compartilhar as nossas experiências enquanto mulheres, né? E passar por cima de todos os desafios, todas as dificuldades que a gente já enfrentamos, né? E conseguimos vencer, e aí a gente passa por terapias, né? Orações, choros, solidão, por várias feridas, né? Para se construir enquanto mulher. Esse nosso protagonismo é relatado no livro da Chimamanda. E aí eu quero dizer para vocês que hoje é uma live ao vivo no Facebook, mas a gente vai fazer o nosso encontro, né, a pedidos, virtual. A gente vai estar preparando o encontro, vamos lançar a data, né, mas hoje a gente vai conhecer o porquê, um dos motivos desse coletivo ter nascido, né? E aí, quando eu convidei a Safira, quando eu fiz esse convite para a Safira, partiu da minha experiência enquanto bibliotecária escolar e ela ser leitora perturbadora de todo o meu sossego dentro da biblioteca. Né? A Safira hoje ela vai falar, eu vou passar o lugar de fala para ela, né? Ela é a mais jovem aqui de todas, né? Ela leu a obra da Chimamanda por pura livre pressão. Ela vai dizer por quê que ela foi pressionada, certo? Mas foi por um bom motivo, a gente vai estar compartilhando aqui da importância de se fazer a leitura e de falarmos sobre nossas vivências. E aí a Chimamanda vem falando um pouco nos livros dela, né, sobre algumas dores, mas eu prefiro que a Safira comece a falar. E Safira, me diz aí a tua opinião, o que é que você conseguiu, assim, o que é que essa obra te tocou, assim, da Chimamanda, né, que foi mais importante para a tua vida enquanto mulher hoje, né? Enquanto esse desafio, te apresenta aí primeiro para quem está te assistindo. Onde é que você está? Qual temperatura? Como é que você está se sentindo? Né? E como é que você se sente de estar aqui presente junto de todas essas mulheres aqui como convidada especial do coletivo? E me diz o que foi que a Chimamanda conseguiu extrair de você. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Safira, eu tenho 19 anos. Eu nasci em Teresina, morava em Timon, mas faz mais ou menos 2 anos que eu estou morando em Buenos Aires, na Argentina. Eu vim para cá para estudar medicina, só que eu também me apaixonei por fotografia, então agora eu estou estudando os dois paralelamente. Eu conheço a Bruna há muito tempo, ela era bibliotecária na escola onde eu estudava, e a gente acabou se tornando muito amigas, e estou muito agradecida, queria agradecer por ter a oportunidade de estar aqui participando. Eu li a obra, as 2 obras, e assim, dá para me escutar bem? Sim, a gente está te Sim? ouvindo. Ah, bom, perfeito. E assim, o que mais me tocou nisso tudo é ver como, na obra, é ver como o homem, ele sempre está numa posição de privilégio, e a mulher está sempre nunca está como protagonista também, nunca está no mesmo nível, ela sempre é vista, não sei, como está mais abaixo, mais atrás, e foi algo que eu sempre vi desde pequena, porque, bom, isso eu via dentro de casa, na verdade. Eu cresci vendo minha mãe fazendo tudo em casa e meu pai meio que não fazia nada. Isso que ela cita na obra, de que quando ela foi no restaurante, ela tirou a gorjeta e o homem agradeceu ao amigo que estava com ela, e não a ela, foi algo que eu também sempre vi muito, assim, as pessoas sempre cumprimentando, primeiro o homem.
E eu sempre me questionei isso também, tipo, ai, por que é assim? Por que isso acontece? Por que a gente não está em nível de igualdade? Sempre foi algo muito presente também. Eu sempre via também com amigos ao redor, nas instituições, escola, essas coisas. Foi algo que sempre me incomodou muito. E quando eu vi isso na obra, eu disse, nossa, isso é real, isso não é algo que passa somente na minha casa, na minha família, ou com os meus amigos. Isso é algo que passa com todo mundo, independente do país, independente de onde a gente está. É algo que está presente há muito tempo, que continua, e que, assim, embora eu tenha visto uma melhora muito grande agora, porque está todo mundo despertando, graças a gente está lutando, e a gente está aí lutando para que mude tudo isso, para estar em condição de igualdade, mas é algo que ainda assim está muito presente. Quando eu cheguei aqui na Argentina, eu vi muito disso também, mas assim, eu vi uma situação melhor do que no Brasil. Eu não senti isso aqui tão forte. Talvez porque, talvez não, assim, é uma certeza. Aqui, esses movimentos que lutam pela igualdade, movimentos feministas, está muito presente, está muito forte. Eu moro na frente da Praça do Congresso, e assim, agora que estamos na pandemia, eu não vejo mais, mas antes da pandemia, praticamente todo dia tinha manifestação, praticamente todo dia a praça estava cheia, 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 milhares de pessoas lutando por igualdade, por aborto, por tudo. Aqui as pessoas já têm mais esse instinto de lutar, que é algo que, pelo menos na minha cidade, que era Teresina, eu não via tão forte. Assim, quando eu já estava perto de me mudar, que eu comecei a participar de alguns movimentos e comecei a ver bem mais forte, mas ainda não era algo assim tão comum. E aqui, quando eu cheguei, até que foi meio que uma diferença cultural, porque eu vi aquilo tão forte e eu fiquei muito encantada com isso, e que eu ficava, nossa, meu Deus, que faz uma diferença, porque a forma que eu vi, assim, o tratamento que eu comecei a ver, eu já vi, nossa, isso tá bem diferente de Teresina, foi uma realidade muito diferente. E eu comecei a ver a importância de você lutar, de você estar ali, de você questionar, de você não aceitar certas coisas. Eu, inclusive, já entrei em táxi de argentino, que eram, assim, super machistas e tal, e começavam a falar, ai, eu não gosto das argentinas, porque agora as argentinas, elas estão se revoltando, não estão aceitando mais nada, nada como era antes. E, nossa, botava as brasileiras lá embaixo, inclusive, porque falavam que as brasileiras não, as brasileiras quando chegam aqui são diferentes, não sei, não são como as argentinas. Diziam que as argentinas eram mal-humoradas, inclusive, mas não é que elas são mal-humoradas, é porque elas não estão aceitando mais, assim como no Brasil, graças a Deus, mas elas não estão aceitando mais muitas das situações que eram antes, não aceitam mais a desigualdade, não estão aceitando mais ser colocada para baixo, diferença salarial e tudo isso. Assim, que essa parte me tocou muito no livro, me fez, assim, perceber muitas diferenças, tanto vivendo aqui como vivendo no Brasil, e é isso. Então, a Safira traz para a gente aí a realidade do que é se ler um livro, né, da Chimamanda, Sejamos Todas Feministas, a dobradinha, né, escolhido no mês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Pronto. E a realidade dela enquanto mulher, ela começou, como ela falou comigo, acho que ela tinha 15 anos, não tem muito tempo, como leitora de uma biblioteca escolar, e a gente mantivermos, né, esse contato, essa rede de apoio, e o coletivo é para isso, professora Mari, é para a gente fazer essa abordagem por meio de leituras e fundamentar em cima daquilo que a gente vive de verdade, né? E eu escolhi a Safira porque ela vem lá da educação básica, entrou para o curso superior, e aí ela viveu uma estrutura machista aqui na nossa cidade, né, de Teresina, e Timon, e aí agora está lá fora vivenciando muita coisa semelhante, então a gente começa a perceber, de fato, né, que é real, na carne,
a estrutura machista e quanto é desafiador nós mulheres, né, para conseguirmos conquistar os nossos sonhos, viver como queremos viver, respeitando, né, o, o, o próximo, os demais, e não engolindo, né, sapos machistas, né, muito pelo contrário, revertendo toda a situação. E aí, Mari, eu queria que você falasse, você estava falando, se apresentando para a gente, né, nos bastidores, mas eu queria que você colocasse, assim, todas as suas dificuldades existentes enquanto mulher, mas também as suas conquistas, porque você é a nossa referência aqui enquanto Nordeste, quando eu fui fazer um mapeamento de algumas mulheres, de falar de feminismo, de ser uma professora, de atuar politicamente, né? Eu queria que você compartilhasse de tudo isso conosco e o quanto a sua experiência, quando eu lhe convidei, casa muito com a luta da Chimamanda, né? E o fato dela ter publicado essas obras aí, esses manifestos. Tá me ouvindo? Ok. Eu vou pedir que vocês desliguem o microfone, porque eu acho que facilita melhor a minha voz aparecer mais. Vocês desligaram os microfones de vocês, porque meu som não é muito bom. Ok? Então, boa tarde a todas e a todos. Eu não sei se tem rapaz escutando, assistindo, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Partilhando um pouco das minhas experiências, né? Eu comecei faz muitos anos, acho que com a idade da Safira, né? Eu já estava na militância política, eu tenho agora 64 anos, né? Já tenho uma longa estrada de militância e de estudo ininterrupto, eu nunca parei, né? Tem hora que eu digo assim, vou parar, vou me aposentar, estou cansada, mas a gente, quando tem uma vida muito ativa e quando a gente tem muito compromisso político com o mundo, com a transformação da realidade, a gente não consegue parar. Vai ser a mesma coisa com vocês, né? Então, a gente chega uma hora que a gente fica um pouco cansada, desanima, mas retoma, começa de novo. E cada momento que a gente vive, e esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês, nesse momento é um momento muito importante para mim, porque é isso que nos alimenta, né? Nós, enquanto pesquisadoras, ativista feminista, esses momentos eles são muito importantes para estimular a continuidade dessa luta, né? Então, eu iniciei a militância política em 1978, mais ou menos, né? Mas eu tinha alguma história anterior, com 16 anos de idade, eu estava nas lutas dentro dos movimentos de igreja, que eu acredito que também vocês passaram. Então, a minha trajetória é muito parecida com a Chimamanda, né? E de muitas outras militantes, né? Que vem de famílias pobres. Eu nasci muito pobre, paupérrima, sou filha de pescador. Acho que isso tem uma relação muito profunda com o meu processo de inquietação, de buscar mudanças, né? Então, não todo mundo que nasce pobre consegue depois transformar isso numa luta política. Eu consegui, né? De forma que me formei em 1980, entrei na biblioteconomia em 77, me formei em 1980, e já, como vocês, entrei no movimento estudantil, eu fui a primeira presidente do diretório acadêmico de biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, em 1979, né? Então, vocês ainda não estavam nem nascidos, já estava acontecendo por aí, e concomitante, ao mesmo tempo que eu estava na luta do movimento estudantil, ainda era ditadura militar, eu já estava dando um passo para dentro do movimento feminista, né? Então, tudo que a Chimamanda escreve são coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que depois eu escrevi, porque todo o processo dela, que é na África, é o processo de nós mulheres no Brasil, e especialmente no Nordeste, né? Então, isso que a sua filha está comentando em relação à Argentina, é que a gente também tem que contextualizar e considerar que a Argentina, diferente do Brasil, ela tem uma trajetória política diferente, né? Passa pelo processo de colonização. A Argentina foi colonizada pelos espanhóis, o Brasil foi colonizada pelos portugueses, a relação de Portugal com as suas colônias era uma relação muito diferente da relação dos espanhóis. Não estou dizendo que não tinha exploração, mas havia, quando você estuda a história dos processos de colonização, você vai perceber que
havia o interesse dos colonizadores espanhóis de estruturar suas colônias, né? E não somente explorar, como foi no Brasil. Então, esse processo de sugamento, de exploração, ele foi muito nefasto para o nosso processo de construção da nossa cidadania. Isso vai refletir na educação e na cultura, né? Além do mais, nós estamos vivendo situações, viu, Safira, que são bem diversas entre Brasil e Argentina, né? Na Argentina, ela teve um período, todo período que vem seu apogeu político, como nós tivemos o período do governo petista, que vai de 2013 a 2015, a Argentina também teve seu apogeu na gestão dos Kirchner, né, da Cristina, que vem num processo, né, que construiu toda uma trajetória de levantar, né, a vida econômica, social e política da Argentina, né? E no Brasil nós tivemos, em 2018, um retrocesso muito grande, um retrocesso que a gente só está avaliando mais isso agora, né? Enquanto que a Argentina teve um retrocesso, né, com a eleição do Macron, né, se não me falha a memória. Macri, Maurício Macri. Isso, Macri, da França. Então, o Macri, ele teve o mandato, mas ele também logo em seguida já saiu, porque houve uma reorganização política, né, com a articulação da Cristina com o Hernandez, e eles conseguiram retomar o projeto de governo que tinha sido interrompido com a derrota, né, da Cristina em 2016, não é isso? Não me fala a memória. Então, a Argentina retoma, né, o projeto iniciado, né, interrompido, né, e nós estamos num profundo retrocesso, e que isso vai certamente interferir em toda a cultura, em toda a vida que a gente vive, né? Nessa questão do feminismo que você citou, eu diria para você que, quando você analisa o feminismo nos dois países, Brasil e Argentina, eu diria que nós temos linhas de condução mais ou menos semelhantes, né? A luta feminista na América Latina, ela tem muita relação, tem muita integração. Olha, em 1981, há muitos anos, nós participávamos do segundo encontro latino-americano feminista realizado lá em São Paulo, e nós integrávamos a argentina, peruana, brasileira, colombiana. Nós fizemos um grande encontro com mais de 5 mil mulheres, isso em 1981. E as nossas linhas de condução dentro da América Latina era muito semelhante, né? Então, essa é uma história que a gente ficou no tempo, porque a juventude de vocês não acompanharam tão a fundo, né? Até porque quem está acompanhando mais a fundo é quem está estudando feminismo, para perceber o processo de como esse movimento foi extremamente importante na vida de todas nós mulheres, e que está sendo importante na vida de vocês, né? E vai ser importante na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Eu diria que o movimento feminista, dentro dessa perspectiva que a Chimamanda traz para nós, sempre foi um movimento extremamente revolucionário, né? Infelizmente, né, teve um longo período que ele também foi extremamente rechaçado, né? E eu vivi o rechaço do movimento nos anos 70, nos anos 80, até meados dos anos 90. Então, hoje, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim, eu sou feminista. E tem um exemplo mais emblemático disso aí, é a história do Big Brother, né? Vocês assistiram, né? Eu assisti os pedacinhos porque as minhas alunas, professora, a senhora tem que assistir o Big Brother, porque a senhora tem que assistir, porque está tendo muita polêmica, a senhora precisa interferir no debate. Aí eu acabei assistindo algumas partes, mas eu tinha perdido já o grande debate, né? Que é o momento que lá as finalistas, né, se colocam como feministas, mas ao mesmo tempo elas fazem profundas retaliações ao moço negro, né, e evidenciando um racismo, né, que efetivamente não coaduna com o feminismo. Então, o feminismo ele traz muitas discussões, tem contradições como todo movimento, mas ele não deixou de deixar um legado, né, que é o legado que nos faz, nesse momento, nos identificar com essa luta, que vai ao encontro desse debate puxado pela Chimamanda, quando ela coloca para educar crianças feministas, porque ela está efetivamente buscando construir uma nova geração de meninos e meninas que possam, de fato, construir uma sociedade de igual, né, de igual. E aí, o discurso da Chimamanda, como é o discurso do feminismo negro hoje, ele está muito intercalado com todo o debate que condena, né, a luta de classe, que condena esse sistema capitalista, que condena os fundamentalismos, né,
Ou seja, o feminismo hoje não é mais só um movimento que busca, digamos assim, só a luta das mulheres em si, mas essa luta das mulheres está articulada com todo um projeto social de transformação da realidade social das mulheres, porque as mulheres não são sozinhas no mundo, as mulheres estão dentro do espaço junto, e é preciso que esses homens possam se rever, ser reeducados para poder conviver com a gente, tal como o feminismo tem empregado, né? Então, eu venho desse tempo, mas eu também sou desse tempo de vocês, né? Eu escrevi muitos livros sobre feminismo, tem esse aqui que eu falo sobre feminicídio, esse aqui foi meu primeiro livro, foi minha dissertação de mestrado, que eu falo a história do feminismo no Brasil e no Maranhão, chamada As Caetanas Vão à Luta. Tenho livros mais recentes sobre protagonismo das mulheres, ou seja, eu tenho me dedicado nos últimos 30 anos, né, mais a escrever, mas eu nunca deixei de estar dentro da luta da biblioteconomia, lutando pelas bibliotecas escolares, lutando pelas bibliotecas públicas, lutando pela leitura, porque quando eu comecei na biblioteconomia, o foco do meu trabalho era e continua sendo as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares, né? Porque eu vejo também como o horizonte do bibliotecário, o bibliotecário ele não é um sujeito neutro, né? Embora a biblioteconomia nós aprendemos durante muito tempo, e com certeza vocês também aprenderam, dizer que a biblioteconomia é um campo neutro, eu sempre disse que não. Desde que eu me tornei professora, eu sempre combati essa pseudo-neutralidade. E ninguém é neutro, a biblioteconomia não é neutra, a biblioteconomia sempre optou por um caminho muito mais conservador, muito mais de direita, e muitas de nós, a exemplo de vocês, têm resistido a essa orientação, né? E nesse ponto, né, por isso a biblioteconomia também não discutiu feminismo, por isso a biblioteconomia não debateu a questão de gênero, por isso que a biblioteconomia não debateu a questão do racismo, né, porque negou essa discussão, porque ficou muito presa aos formatos, né, às técnicas, à biblioteca, às estantes, ao livro, sem considerar os contextos sociais. Então, são esses debates que eu tenho feito na minha vida acadêmica, tanto do movimento feminista como dentro da biblioteconomia, e não é uma coisa fácil. Certamente que Bruna e Ellen, que estão vivenciando isso na biblioteconomia, sabe que essa é uma discussão sempre muito difícil, né? Nós somos que se chama das transgressoras, mas eu prefiro ser transgressora do que ser chamada de conservadora, né? Então, é um pouco isso que tem sido a minha história, a minha vida. Eu não eu me canso, mas eu me levanto, que nem as nossas poetas africanas, eu caio, mas eu me levanto logo em seguida para recomeçar tudo de novo, né? Então, sempre tem sido a linha como eu tenho trabalhado, e eu espero poder contribuir mais com esse debate com vocês, e fico muito, muito, muito feliz de ver esse grupo se formando, esse Cobras, né? Achei muito interessante o nome, e gostaria muito de poder contribuir o máximo possível, né? E podem contar comigo, né? Eu acho que meu papel é ficar estimulando e contribuindo e aprendendo com vocês. A gente nunca está pronto, está sempre aprendendo. Eu tenho ainda aqui muito a aprender, porque somos gerações diferentes, temos questões que são perspectivas, né? Não que a minha perspectiva seja diferente de vocês, mas certamente vocês têm muita coisa para me ensinar a compreender melhor essa geração de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E agora a gente vai ouvir a Márcia. Gente, a Márcia é a nossa intérprete, né, oficial, aceitou o convite. E aí ela estava me aperreando, querendo saber como é que ia ser hoje. Na verdade, eu vou só deixar um aviso que hoje a gente está só começando, a gente vai marcar o nosso encontro mesmo, né, online, por enquanto, por conta da pandemia. E aí, eu tive umas conversas com ela pelo WhatsApp que eu achei, assim, de extrema importância. A gente está ouvindo a Márcia, porque ela vem representando, né, as pessoas das Libras, né? E aí eu não vou dar essa aula, porque ela vai nos ensinar a como ser feministas e tentar incluir, né, todo esse público, a importância de estar trabalhando com as pessoas que precisam da Márcia, né, hoje, dessa linguagem dos sinais.
E aí eu queria ouvir da Márcia o que é que ela acha de todo esse momento. Ela está conhecendo o coletivo também, professora, agora, assim como a Safira. A gente está se conhecendo e, enquanto rede de apoio, a gente precisa de todas essas experiências aqui compartilhadas, porque justamente pelo que a professora colocou, né, o desafio maior de movimentar toda essa juventude, né, toda essa nossa geração, por uma luta de igualdade, como coloca a Chimamanda. E aí, Márcia, por isso que eu te convidei, depois que eu conversei contigo, eu mudei todo o meu discurso, ela não vai ser só nossa intérprete, ela vai participar e construir realmente junto com a gente, né? E falando para a gente, explicando sobre o desafio, né, Márcia, de construir um coletivo feminista acessível. Com certeza. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite e por poder estar aqui participando juntamente com vocês desse coletivo de extrema importância, né? Assim, o papel da mulher hoje em diversos segmentos da sociedade. É importante essa luta, essa representatividade, essa luta por igualdade, né? E assim, eu me coloco também junto como mulher, né? Também como tenho 40 anos, pouco mais nova aí do que a outra professora, né? Mas também venho de família humilde, meus pais são trabalhadores, meu pai e minha mãe são vendedores ambulantes, são autônomos, né? E assim, de muita luta, em meio a tanta pobreza, tantas dificuldades, ter lutado e ter entrado na universidade pública aos 18 anos, né? E depois, quando entrei nessa universidade pública, pouco tempo antes, nasceu na minha família, 4 anos antes, uma pessoa com deficiência, tem uma irmã que tem deficiência, ela nasceu quando eu tinha 14 anos, hoje ela tem 26, é a Priscila, né? E quando eu entrei na universidade pública, na minha cidade, uma cidade pequena no interior do Ceará, meus pais não tinham a menor condição de me mandar para outro lugar para poder estudar, e com muito esforço, quando eu terminei o ensino médio, me dedicando, já passei nessa universidade, e é a Universidade Estadual do Ceará, UES, no curso de pedagogia, né? E aí eu sou pedagoga, e dentro da pedagogia eu fui buscando mecanismos, né, para ajudar na formação da minha irmã, que sofreu inúmeros preconceitos, né, por conta da deficiência. Foi barrada em algumas escolas particulares aqui da cidade, a matrícula, naquela época não tinha nenhuma lei ainda, assim, que a gente pudesse tomar consciência para estar lutando para que ela fosse incluída. Hoje a questão legal, ela está um pouco mais avançada e está mais reconhecida com mais força, tanto para as famílias como para as pessoas com deficiência, né? E assim, e foi ao longo do processo de educação dela que eu fui me aprimorando nessa área, né? E que eu sou uma defensora das causas inclusivas. Sou mulher, sou feminista também e sou a defensora das causas inclusivas. A maioria das meninas surdas a qual eu trabalhei, né, são mulheres, a maioria, né, e assim, estão aí atuantes na sociedade. Aqui em Crateús nós temos a primeira surda a entrar na Universidade Pública Federal, né, no curso de matemática, um curso de exatas, um curso restrito, assim, um espaço também restrito, a maioria só para homens, né, e nós temos aí uma surda, né, ganhando espaço nesse ambiente que antes era habitado por ouvintes, né, e homens, e olha, a mulher surda está aí adentrando a universidade pública. Então, assim, isso é uma luta de muitos anos de trabalho, né, também juntamente com um grupo de pessoas aqui da minha cidade, que luta pela inclusão de fato, que luta pela efetivação, pelo o lugar do surdo na sociedade, que o surdo é uma pessoa como qualquer outro, com todas as suas funções cognitivas sãs, né? Pode ser que existem surdos que têm outras deficiências, múltiplas deficiências, mas a maioria dos surdos que a gente conhece, a maioria só tem o problema em relação à comunicação, que é uma língua diferente.
né? E eu me ponho à disposição. Se eu soubesse, Bruna, você não tinha me avisado, eu estaria interpretando a live desde o início. E aí fiquei sem jeito de pedir para interpretar, porque você não me avisou como é que seria, se seria falar de mim ou se seria falar da Libras. Achava que era Essa para era a falar da área. surpresa. Mas, Sabe por que eu assim, nos próximos encontros. Nas próximas, eu quero que Pode dizer. o relato que você fez da moça, isso, como é o nome dela? A Caroline Marques, Participe nome dela. também, isso, Pronto. né? Nas Porque são próximas, a histórias. gente pode combinar para mim fazer a interpretação de todas as falas, eu divulgar, não só para os surdos aqui do Ceará, da minha cidade, mas também para todos os surdos, como a live tem aí raízes maranhenses, raízes teresinenses. Então, vamos também estender aqui para o Ceará, e como é facilitada por meio das redes sociais, a gente pode estender aí para muitas pessoas. E aí eu posso facilitar a interpretação. Não me preparei, até poderia ter interpretado, fiquei com vontade de fazer, mas não tinha combinado com você, tá certo? Então, assim, quero dizer que é um grande prazer participar desse projeto. Também gosto muito, sou muito apta, assim, eu sou muito adepta à leitura, sou uma estudiosa, sou uma pesquisadora, né, na área da educação inclusiva, mas também gosto de outras leituras. E aí a gente está aqui junto para contribuir no que for preciso, pode contar conosco, tá certo? E aí a gente vai se apaixonando com esses relatos, né? A professora até falou, é muita identidade forte, por isso que o nome é Bibliotecários Regionais Arretadas, porque é organizado por mim, né, que sou bibliotecária, e pela estudante de biblioteconomia, que vem representando aí o centro acadêmico também de biblioteconomia, faz parte da diretoria da ABEP, a Erlen, que vai falar já no final, ela vai falar um pouco aí sobre a Chimamanda para a gente, e como é que vai funcionar tudo daqui para frente. E aí é um coletivo de bibliotecários, mas é para incluir todas as professoras, leitoras, escritoras, médicas, né? Feminista, negro, não, sem exclusão nenhuma, certo? E é para todas, todos e todes, né? Os homens podem sim participar, mas somos nós que vamos expor os nossos rostos para poder protagonizar uma história de um movimento feminista que precisa, sim, continuar. E aí a Márcia colocou aí esse relato dela, né? Muito dos nossos livros, Márcia, precisam ser traduzidos, né? A gente precisa Perfeito. realmente desse apoio, né? A gente não fala só de Libras, fala também Braille, fala em adaptação para aquelas leituras que têm maiores dificuldades, né? Por conta de suas saúdes ou outros problemas, enfim, particulares, para poder estar acompanhando. Não adianta fazer um movimento feminista que não é acessível, né, para que esse movimento aconteça. E aí agora eu quero ouvir a Erlen. Nós queremos ouvir a Erlen,
E Erlen Posso me diz começar a assim, com a interpretar? leitura da Chimamanda, com os TEDs dela, né, com essa experiência de construir o coletivo e com esse primeiro a gente fez o pré-lançamento, né, que foi para a gente fazer toda a testagem da adaptação. A gente queria promover um encontro presencial, mas o mais engraçado que se não fosse o virtual, eu não estaria conhecendo vocês, né, enquanto Márcia e Mari. Mas Então, estamos nos eu posso falar? adaptando. Hoje é um lançamento oficial. Vamos lançar mais uma vez na Associação dos Bibliotecários, e aí a gente vai passar as informações no final com a Erlen. Vai lá, Erlen. Posso traduzir a fala da Erlen? Já vai começando? Que ótimo. Sim. Tá me ouvindo, Erlen? Então, tô sim. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, sim. estamos, Bruna. Juntando aqui, fazendo um compilado da fala da professora Mari, da fala da Safira, da fala da Márcia. Então, Erlen. o áudio da Bruna está travando. Fazendo um compilado de tudo, né? Pode sim. A gente pode ver que a Chimamanda, durante as Deixa a leituras, uma coisa Erlen que eu percebi bastante. Tá me ouvindo? falhando, né? Uma coisa que eu percebi bastante foi que a Chimamanda ela trata nas obras dela questões muito importantes de forma muito bem humorada. E só que não é um humor que não é um humor confortável, ele é realmente um humor que deixa a gente reflexivo. E acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com as obras dela, porque ela instiga a gente por meio de um riso, de uma descontração, a gente pensar nas questões que ela está abordando. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Peraí. Pronto. Sim, E acho que aí, deu uma travada aí, falhou, né? deixa eu falar aqui para a Bruna. E aí a gente fica pensando justamente nisso. É uma honra imensa, como a Bruna falou, por meio da internet, dessas conexões que surgiram, né, se fizeram necessárias, esse encontro de experiências, esse encontro de identidades, esse encontro de idades também, né? Porque eu e a Safira, a gente está praticamente na mesma faixa de idade, né? Eu tenho 20 anos. E assim, vocês falando, eu fiquei maravilhada. E é justamente a mesma sensação de experiência que eu tive enquanto eu li os livros da Chimamanda. Como a Bruna falou, né, a pedidos, a gente vai marcar um novo encontro, né, uma reunião onde todos possam falar, todos que se sentirem à vontade possam colocar seus posicionamentos, seus pontos de vista, e vai ser incrível. E aí, a Bruna voltou. E aí, a partir disso, a gente vai poder construir ainda mais essas vivências que vão ser ótimas. E para fazer uma síntese, né, do que foi dito hoje, de tudo que a gente colocou, de todas as nossas vivências, na última live que eu e Bruna participamos, eu li uma poesia da Riane Leão, que é uma escritora, né, uma poeta
feminista, negra, periférica, incrível, do qual eu estou apaixonada. Conheci a obra dela e cada vez que conheço mais, me apaixono mais. E agora eu queria ler uma poesia dela, né? Porque, como o Chimamanda fala, a gente tem que conhecer mais as mulheres também, independente do que fazem. Então, como estamos falando de leitura de literatura, de experiências feministas, eu gostaria de ler essa poesia da Riane, que ela traduz muito do que a Chimamanda fala nas obras dela. Que ela é assim: eu quero saber das opressões que você se livrou, de como seu cabelo anda cada dia mais selvagem e lindo. Quero saber da culpa que não te habita mais. Quero ouvir tudo que te silenciaram. E eu quero que você me conte a história das suas cicatrizes. E é justamente isso que esse encontro, esse primeiro encontro, a gente quis proporcionar, né, com essas surpresas, esses imprevistos, mas a gente quer ouvir as histórias, né, quer saber com a caminhada que a gente percorreu para chegar até aqui e que ainda estamos trilhando e ainda vamos trilhar. E aí eu passo essa fala agora para a Safira, né, Safira? Safira lê um trecho da Chimamanda que fala só um pouquinho aí, rapidinho, o que foi que te despertou aí enquanto Chimamanda. Bom, o trecho que eu estava comentando, inclusive, com a Bruna, foi no livro de Como Educar Crianças Feministas, que eu acho que é o Conselho 10, eu acho, 10º, não lembro bem, mas que fala justamente do corpo, no geral, assim, das crianças, de não ficar botando nóia, e como existe uma pressão para o nosso corpo ser sempre perfeito e estar sempre dentro do padrão, e eu senti muito isso desde criança. Sempre tinha alguém fazendo comentários, tipo, ai, tá muito gordinha, ai, por que não perde 1 quilo aqui, você tem que emagrecer para estar mais bonita, e se continuar engordando assim não vai encontrar namorado. Sempre tinha esse tipo de comentário. E isso acabou criando, assim, muitos complexos dentro de mim, então eu sempre estava lutando para perder peso e queria emagrecer, e acabava emagrecendo, mas engordava tudo de novo, e ficava naquele efeito sanfona, e assim, aumentou muito minha ansiedade, então com isso eu comia, passava mal, chorava, mas eu tenho que estar magra, porque todo mundo diz que se eu não estiver magra, eu vou ser diferente, vou ser olhada diferente, ninguém vai gostar de mim. E quando eu vi isso no livro, foi algo que me tocou muito, me fez até lembrar bem que, assim, chegando mais ou menos nos meus 18, 19, agora foi quando eu comecei a me aceitar de verdade. Quando eu comecei a ver, eu não tenho nenhum defeito, eu não tenho que pesar tanto para ser bonita ou para ser aceita pelos outros. Eu tô bem do jeito que eu tô, eu me sinto bem, eu me sinto bonita. Eu não tenho que estar magra, sem gordurinha, sem culote, sem essas coisas. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu decidi me presentear com um ensaio, uma sessão de fotos de lingerie. E aí, assim, foi algo que, quando eu vi as fotos, eu sou muito linda. Mesmo estando com os quilos a mais, mesmo todo mundo dizendo que eu tenho que emagrecer, não, eu não tenho, eu sou linda. Mas aí, nesse momento também, foi quando eu senti uma pressão por uma pessoa específica da minha família, uma pessoa muito, muito próxima, que me mandou mensagem justamente perguntando que fotos eram aquelas e que eu tinha que procurar outra coisa para estudar, outra profissão. Porque se eu queria ser médica, eu não deveria estar tirando aquele tipo de foto, não devia ter feito aquelas fotos, aquele ensaio, porque uma médica não pode ter esse tipo de foto, principalmente nas redes sociais. Não pode ter esse tipo de comportamento, não pode ter esse tipo de pensamento. Foi algo que me chocou muito. Primeiro, porque eu não esperava isso de uma pessoa tão próxima, de um parente tão próximo. Segundo, que, assim, o machismo ainda assim está tão presente e vindo de mulher, inclusive, que me doeu muito. Eu lembro que eu mandei mensagem para a Bruna, assim, triste, desesperada, com mistos de sentimentos, porque eu pensava, nossa, eu tô tão bem, eu tô linda nessas fotos, eu tô feliz, é algo que tá me ajudando a me ver como eu realmente sou, mas ainda assim, eu ainda tô me sentindo afetada por isso, por esses comentários. E não é assim. Você não tem que agir de uma certa forma para seguir uma profissão. Você não tem que ser
boa mulher, padrão, e não postar fotos de biquíni, ou de lingerie, ou o que seja, não sei, só para ser médica. Então, para essa minha irmã, eu falei, tipo, não, eu vou continuar fazendo medicina, eu vou ser médica e eu vou continuar postando essas fotos, porque no final, quando eu for salvar uma vida, quando eu for atender um paciente, o que vai determinar as que eu postei no Instagram, ou a sessão de fotos que eu fiz, que vai determinar vão ser os meus estudos, vão ser a pessoa que sou, o meu caráter. E foi isso. Essa pressão é muito forte na sociedade, na nossa vida, ela é constante, ela é cotidiana. Tem uma experiência particular que eu sempre, quando comentam sobre isso, sobre papéis de gênero, eu sempre lembro que quando eu tinha 18, 7 anos, né, tava naquela moda de patinete. Todo mundo tinha um patinete. E eu sempre quis um patinete, né? E eu sempre fui uma pessoa gorda, uma criança gordinha. E aí eu queria muito patinete, patinete, patinete. E aí meu pai me chegou em casa com uma caixa enorme, com um patinete da Hot Wheels. Quando eu vi aquele patinete azul com preto, enorme, maravilhoso, eu saí a criança mais feliz do mundo na rua, pulando, brincando com patinete. Ninguém me parava. E na hora que eu cheguei no grupinho lá da rua, que todo mundo estava com seu patinete da Barbie, todo mundo ficou olhando assim, como assim tu tá com o patinete da Hot Wheels? Porque já estava naquela divisão de que Hot Wheels é para menino e que os patinetes da Barbie são para meninas. Então, isso é uma coisa que a gente passa diariamente, sempre. E a Chimamanda até fala, né? Eu estava até aqui com o trecho do livro dela que ela fala, né? E se nós criássemos as nossas crianças ressaltando os seus talentos e não o seu gênero? E é muito disso, é uma coisa que a gente vivencia sempre, sempre, sempre. Então a gente consegue perceber a Chimamanda falando muito das nossas experiências, assim, e que bom, hoje a gente relata sorrindo, mas na época que a gente vive, nas situações que a gente vivencia isso, a gente corre para as terapias, a gente chora, a gente sofre, e isso acaba nos atrapalhando muito enquanto mulher, enquanto profissão, enquanto estudo, para nos alencarmos, né, na nossa vida mesmo, em todos os aspectos. E essas leituras, esses momentos vêm para isso, né? Para desmistificar o que é realmente o movimento feminista, partindo dessa leitura da Chimamanda e partindo da experiência de cada uma aqui. Eu tenho certeza absoluta que a professora Mari passou por algumas situações semelhantes, porque é uma líder política. Hoje eu sei que ela é pré-candidata, né? E a gente sabe que esse machismo estrutural ele está em todos os espaços e na política também não é diferente, né? Então o nosso lugar de fala, como diz a Angela Davis, sempre as pessoas sempre tentam apagar, mas elas não conseguem. A gente sempre acaba sobrevivendo, superando e protagonizando a nossa própria história para a gente ser feliz. Então, eu estava aqui, vocês falando, né, da Chimamanda, e eu também tive uma Chimamanda na minha formação política, né, feminista, em 1979, eu li um livro. Estão me ouvindo direitinho? Eu li um livro chamado Educar para a Submissão, eu não sei se vocês conhecem, é um livro lançado no final dos anos 80, eu acho que ele é de 78, ou um pouco antes, de uma autora chamada Helena Belloni. Esse livro é uma leitura extremamente crítica, né, do processo de formação de meninas e meninos. Por isso o nome do livro é Educar para a Submissão, né, ou Como Domesticar as Mulheres, exatamente para ser isso que vocês acabaram de comentar, né? Então, esse livro é um clássico do feminismo, da educação de gênero, né? Tudo que vem depois, esse livro, de alguma forma ou de outra, ele abriu, né, todo um canal para a gente poder compreender essa dimensão da educação que nos submete a uma relação a sermos doces, frágeis, obedientes, né? Então, esse livro, ele marcou a minha vida, a minha formação feminista, né? Assim como também outros livros, como o livro da
um livro muito conhecido hoje, mas ele era lido na época que eu adquiri, ele era lido escondido, né, que é um livro da Alexandra Kollontai, que é uma socialista, feminista, uma das revolucionárias da Revolução Russa, chamado A Nova Moral, A Nova Mulher e a Moral Sexual. É outro clássico que vocês certamente vão ainda ver, conhecer. E nesses dois livros, né, que falam um pouco dessa coisa que vocês acabaram de falar, que é essa coisa do autoconhecimento, do gostar de si. Né? E eu me lembro que a Alexandra Kollontai dizia assim no livro dela: ame, porque as mulheres são mais afeitas ao amor, até porque a educação que nós recebemos, parece que isso é parte, a gente ama muito mais e de forma muito mais intensa, né? Aparentemente, o mundo nos colocou para amar, né? Menos ser amado e mais amar. E ela falava um pouco sobre isso, dizia assim: ame, mas não deixe de amar a si. Ame, mas sempre deixe um pedacinho para você. Deixe sempre o momento certo de interromper a relação que não está dando certo. Então, você tem que gostar mais de si. E ela contava vários episódios de história, que eu não sabia se era experiência pessoal, mas ela dizia de como determinadas relações amorosas que a submetia e que ela, no momento certo, ela rompia, porque ela gostava muito mais dela, muito mais da liberdade dela. É um pouco disso que ajudou a minha orientação do feminismo. E um outro momento, já o livro Educar para a Submissão, da Helena Belloni, ela vai dizer exatamente isso que a Chimamanda coloca, né, como educar crianças feministas, só que numa linguagem ainda muito mais política do que a Chimamanda, porque como a Bruna, foi a Bruna que falou, eu acho, sobre o livro, ela é uma linguagem muito simples, né, até porque a proposta desse livro ele é para difundir um viés do feminismo, que é mostrar de como o feminismo é um movimento filosófico que tem como perspectiva construir novos sujeitos políticos, né? E aí ela faz uma linguagem bem legal, mas não pega o viés, o cerne, digamos assim, da discussão, que é o patriarcado, né? Já a Helena Belloni pegava, ela vai mostrar de como a sociedade nos construiu para sermos obedientes, para obedecermos um padrão, para seguir os estereótipos que determinaram que a gente tem que ser doce, chorar, se esconder, guardar o corpo, reprimir os desejos, né? E mostrar essa mulher que é a ideal. Então, a médica, certamente, não combina com uma mulher que expõe sua sensualidade, né, dessa visão tradicionalista, né? E quando a Safira opta por mostrar que a Safira é uma mulher que tem vontade e desejo, né, e que é bela e quer se mostrar bela, ela está rompendo com a visão conservadora e com a leitura do que é uma médica, que é uma pessoa, assim como é uma bibliotecária, é uma pessoa neutra, que tem que seguir o padrão, né? Porque senão foge daquele que determinou como médica. Então, o feminismo ele traz essas questões todas, né? Para nós pensarmos. Ele realmente é um movimento que transgride esse lugar comum, onde nós fomos cultural e historicamente educadas para ser. Né? Então, todas nós, da minha geração, que é bem diferente da de vocês, né? Hoje vocês não crescem já com o horizonte de casar. Então, hoje eu pergunto para minhas alunas, o que você quer? Qual é a sua perspectiva de futuro? Então, minhas alunas, assim, quase com unanimidade, com pouquíssimas exceções, dizem, professor, eu quero me formar e arranjar um trabalho para me construir minha autonomia. Elas dizem isso hoje. Essa geração que está aqui, final dos anos 90, século XXI, essa que são as respostas. E eu vejo também isso muito nas minhas pesquisas, os resultados dizem isso. Mas minha geração, que é a geração que cresce nos anos... Eu nasci nos anos 50, cresce nos anos 60, adolescência nos anos 70, a minha geração foi uma geração criada e educada para casar. Então, as mães diziam assim, minha filha, se preserve, se guarde, se cuide, porque você, se o homem que vai ser, ela não diz assim, seu dono, né? Eu estou dizendo seu dono, mas o homem que vai ser o seu marido, né? Ou seja, o seu provedor na cabeça dela, ele quer você pura,
A palavra pura estava relacionado com a questão da virgindade, né? Então, isso era muito claro na minha geração, era muito comum e se cobrava muito, como se cobra ainda hoje, principalmente das meninas das igrejas evangélicas, né? Vejo que isso não alterou tanto na nossa sociedade. Então, você ainda percebe que muitas famílias, essas cobranças ainda é muito presente nas mulheres, né? Embora você está vendo que as mulheres estão rompendo, né? Mas as mulheres que estão hoje muito ligadas às igrejas fundamentalistas, não são todas as igrejas evangélicas, isso ainda é um destino determinado, né? Então, eu acho que o feminismo, ele te permite, bom, eu não quero casar. Olha, eu quero casar, mas eu quero casar em algum momento da minha vida, né? Eu vejo que quando todas as meninas casavam com 15, 16, 17, eu optei por me juntar quando eu tinha 27, né? Tive meu primeiro filho com 32, né? Então foi tudo um pouco mais tarde, né? Mas, claro, eu me permiti todos os namoros que eu quis na vida. Essas experiências é que faz da gente maturidade. Eu não estou dizendo que quem não tem experiência não é maduro, mas o feminismo nos ensina a buscar esse conhecer outras pessoas, né? Conhecer homens para poder compreender, fazer a escolha. A gente não é, eu não fui escolhida, eu escolhia. A gente tem que escolher, né? Então, é um pouco isso. Assim como a gente escolhe uma profissão, a gente também tem que escolher o parceiro. A gente não pode ser escolhida, né? Mas a gente tem o direito de escolher. E para escolher o melhor, a gente tem que fazer experiências. Como é que a gente vai saber se a pessoa está exatamente naquilo que nós queremos? Então, o feminismo, ele vai romper com essa coisa conservadora de que você tem que casar virgem, está determinado o teu príncipe, aquele príncipe que vai te cuidar, te colher, te adotar, te cuidar. E para o feminismo isso nunca foi isso. Ele criou com um nível de independência onde nós construímos a relação do passo a passo. O conhecer era junto e a descoberta era junto, até que você decidir, bom, eu acho que é contigo mesmo que eu quero juntar os trapos, como se chama na linguagem popular. Né? Então, nesse ponto, né? Então, esse processo todo que vocês vivem hoje, eu diria que as feministas da década de 60, 70, elas abriram muitas portas para a juventude de hoje, né? Então, vocês não passaram o que eu passei, por exemplo. Pensem que uma jovem de 20 anos, que é a idade da Bruna, né? A Bruna que está falando, 19 anos é a idade da Safira, né? Pensa que 19 anos vocês podem o barzinho que vocês querem ir, vai no barzinho, amiga, senta lá, pede uma cerveja, pede uma caipirinha e conversa. Claro que sempre vai chegar alguém importunando às vezes, mas para nós, da minha geração, isso não era fácil de fazer. A gente até ia para o barzinho, chegava lá, sentava, pedia cerveja e uma carteira de cigarro. Era muito chique naquela época fumar cigarro. E aí vejo que era muito difícil quando a gente tinha o garçom que nos atendia. Eles ficavam rodando, a gente ficava lá olhando para o teto, ele não nos atendia, porque nós estávamos sozinhas, só mulheres. Eles não atendiam, era uma forma de nos boicotar. E aí logo vinha o Salvador, um homem para a mesa, para dizer que estava ali nos protegendo. E a gente dizia, você pode sair, companheira, que a gente não está lhe convidando. Então a gente fazia essas coisas, algo na época, e a gente fazia barraco para o garçom nos atender. Então, foi inúmeras vezes a gente teve que fazer isso. Vocês hoje não precisam fazer isso, porque as mulheres têm uma independência bem maior, as mulheres têm seu próprio dinheiro. Naquela época nós tínhamos, né? Mas eles não respeitavam. A gente tinha que estar com alguém para poder ter o respeito de ser atendida. Então, são essas coisas que marcam uma diferença grande da minha geração para a geração de vocês, né? Então, hoje a gente pode ir e vir sem grande dificuldade, embora se tem a questão da violência, né, que é hoje, naquela época, tinha, mas não da forma tão visível como a gente está passando hoje, mas hoje vocês conseguem chegar num lugar e sentar e tranquilamente ser atendida, tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja, pedir um cigarro e ficar a hora que você quiser, né? E aceitar a pessoa que quer sentar na sua mesa ou não, mas aí a gente geralmente não aceitava porque a gente não queria dar a esses machistas o direito de achar que com eles a gente ia ser atendido. Então era uma situação bem diferente do de hoje, né? Que vocês estão vivendo. É um pouco isso. Então, para ver, né, o qual é importante esse momento.
eu quero falar para vocês que essa live ela vai para o nosso canal do YouTube, vai ficar como fonte de registro de pesquisa e também a Erlen vai passar umas informações bastante importantes, mas eu trago aqui antes uma mensagem, né, final, já para encerrar a nossa live, que todos, todas e todos estão convidados para participar, né? Vocês perceberam quão é importante a subjetividade de cada uma de nós, né? Partindo dessas leituras, desses compartilhamentos de experiências e vivências, que a gente vai sim movimentar, fazer o nosso movimento feminista. Já estamos fazendo acontecer e que a gente vai bem longe, né? Já estamos no Ceará, Maranhão, Piauí. Eu quero dizer para vocês que acho que mais de 300 pessoas já visualizaram o nosso pré-lançamento, e aí agora a gente está trabalhando para que mais pessoas visualizem essa nossa live, e a nossa voz vai longe, né, para a conquista da nossa liberdade enquanto mulheres, porque ainda há muito que ser trabalhado, há muito do que a educação tem a trabalhar sobre o protagonismo da menina, da adolescente e da mulher. E aí eu passo para a Erlen faz os informes finais aí para a gente. Eu quero agradecer a presença de todas por terem aceitado o convite. Espero que tenham gostado muito desse momento, que é um momento, a gente externa para os outros, mas é um momento que a gente precisa de nos transformarmos também, né? E de nos libertarmos, né? É tudo aquilo que a gente engole, aí por isso que o nome é Cobras, a gente solta. Né? O Cobras, professora, é o olho de Boros, né? Tem uma sabedoria egípcia que se fala do sagrado feminino, fala do o quanto a magia né, da mãe terra, do feminino, ela é importante para a evolução da humanidade, por isso que é esse nome, por isso que a logo é assim, e aí foi luta para a gente conseguir encontrar as iniciais, mas tudo deu certo. Vai lá, Erlen. Então, né, mais uma vez agradecer a cada uma que esteve aqui, né, nós batemos 1 hora de live, assim, de uma forma, para mim, pelo menos, passou muito rápido, eu poderia ficar aqui mais 1 hora conversando com vocês, foi incrível, tá? E o nosso próximo encontro, né, que nós vamos realmente debater trechos do livro e vamos poder expor lá as nossas percepções de leitura, provavelmente será dia 5 de setembro, né? Primeiro sábado de setembro. E nós vamos colocar as datas, os links, todos no nosso perfil do Instagram, do Facebook e do Twitter. E acompanhem a gente por lá, né? Porque vamos estar colocando. Provavelmente na nossa bio do Instagram já tem os nossos links de das outras redes sociais, os nossos contatos. Então, vamos estar colocando lá e esse encontro vai acontecer e vai ser maravilhoso. Então, Cobras coletivo, né? Eu queria falar mais uma coisinha, só um pedacinho. Eu já ia perguntar se alguém quer falar algo aí para dar um bom final de semana. Só comentar, já que vocês estão falando do livro da Chimamanda, e aqui nesses conselhos que ela dá, nessas sugestões que ela dá, tem uma parte que é muito interessante a sintonia que nós estabelecemos aqui no grupo, né? Mas na quinta sugestão, ela faz uma que tem muita relação conosco, nós bibliotecários, que ela está dizendo aqui que ensine, né? Ela está falando para as crianças, né? Ensine o gosto pelos livros, né? A melhor maneira é pelo exemplo informal, né? Então, eu acho que todas nós não, vírgula, né? Mas dessa geração que está inquieta, que nem vocês, tem outro grupo também que eu tenho participado lá no Rio, tem um grupo aqui na Biblioteconomia no Maranhão, eu também vou passar o contato de vocês, que também traz inquietações parecidas com a de vocês. Eu acho que nós estamos numa fase, enquanto bibliotecário, no grupo de bibliotecário, uma fase extremamente importante, né? Que a gente nunca viu isso, gente. Olha, como eu sou antiga na biblioteconomia, eu sempre fui muito solitária. Eu tinha poucos interlocutores, né? Tanto é que eu sou conhecida por aqui, mas lá no Sul e no Sudeste não me conhecem pouco, porque quando eu também ia para fora, para o Sul e Sudeste, apesar de que eu fiz meu doutorado em São Paulo, fiz meu pós-doutorado em Portugal,
Mas eu sempre criei muita polêmica, né, onde eu andei. E as pessoas não gostam de quem cria polêmica, né? Por isso, talvez eu seja um pouco referenciada lá fora, né? Mas isso também não me incomoda mais. A gente, quando vai ficando velha, a gente não se incomoda mais com muita coisa. O que me deixa feliz mesmo é esse momento que vocês estão trazendo para mim, uma oportunidade de ver de como está sendo bom ver essa biblioteconomia crescendo do jeito que eu sonhei. Tá? Essa que é a grande questão. E uma das coisas que é muito interessante, quando a gente pergunta assim, para algumas bibliotecárias, o que te fez fazer biblioteconomia? Né? E muita gente repete a mesma coisa. Eu repito a mesma coisa, que é a questão de, olha, o que me fez fazer biblioteconomia foi sempre meu grande desejo de ler. Né? Então, eu digo isso, mas eu não estou forjando uma questão que muita gente, porque eu gostava de ler. Porque, de fato, e ela diz isso nessa quinta sugestão, né? Ensine para as crianças o gosto de ler, a leitura, de como a leitura é importante. E como eu falei para vocês, assim como a Márcia, que vem de família muito pobre, né? Eu fui muito cerceada no meu direito de ler, porque, de fato, onde eu morava não tinha leitura, não tinha biblioteca, não tinha espaço de leitura. Então, a minha curiosidade, meu desejo era muito grande, assim como de Safira, assim como de vocês, que também certamente têm as mesmas inquietações que eu tinha, né, naquela época, e eu ainda tenho, né? Mas é muito importante ver de que como a biblioteconomia entra na minha vida muito por esse canal, né? De querer gostar de ler e de querer fazer outras pessoas lerem. Então, para mim, esse é o lado mais político da biblioteconomia. Fazer com que a leitura, de fato, ela cumpra a sua função social, que é fazer as pessoas compreenderem a dimensão do mundo. Né? A gente não compreende isso sem a leitura. Então, todo e qualquer processo de transformação social, ele se dá com a leitura. Essa leitura crítica que a gente começa lá, pequenininho, fazendo, lendo um livro de pano, depois lendo, aprendendo a decifrar as primeiras palavras, depois vai para os contos, para as revistas, para os quadrinhos, até chegar nos clássicos. Esse processo todo, que sempre para mim foi muito importante, e eu sempre, e na minha a minha primeira área de trabalho na biblioteconomia foi com carro-biblioteca. Trabalhava com carro-biblioteca e eu fazia leitura com criança. E aí eu vestia todos os personagens que certamente vocês também estão aprendendo a vestir. Me vestia de bruxa, de fada, de tudo quanto é coisa para fazer a leitura, para fazer com que as crianças começassem a gostar de ler. E eu conseguia fazer muito. Então, essa aí foi a minha primeira experiência. E sempre vi, até hoje eu considero, que a leitura ele é um instrumento político, libertário. Né? Aquilo que Paulo Freire disse, porque eu aprendi também com Paulo Freire, eu fui uma leitora voraz na minha juventude de Paulo Freire, foi um dos autores que me deu também, assim como o feminismo me trouxe a compreensão de mundo do ser mulher, o Paulo Freire me trouxe a compreensão do ser político, da cidadania, e ele vai falar isso muito, muito profundamente na questão do ato de ler, né? E eu vi. Então, para mim, o bibliotecário é aquele que efetivamente contribui para a formação do leitor crítico. Né? E aí, isso não se faz isso só lendo orelha de livro, que é o grande problema dos nossos colegas, das nossas colegas, né? São leitoras de orelha para poder fazer a classificação, esquecem de conhecer o conteúdo, e por não conhecer o conteúdo, elas com certeza elas não vão poder indicar a dimensão do livro, porque elas desconhecem, né? Então, eu acho que isso é algo que nós temos que retomar dentro do nosso projeto político, né, dentro do Cobras, também, como vocês estão fazendo, da leitura, mas também puxar as nossas colegas para poder ler de fato, não só classificar geralzão, mas ler a obra para poder daí compreender a dimensão da obra e fazer o processo de mudança política a partir da leitura. Né? É um pouco isso, criança. Eu acho que foi muito bom estar aqui com vocês. Né? Eu me senti bastante contemplada nas questões todas que vocês apresentaram. Né? Fico feliz de conhecer a Márcia, a Yerle, a Safira, e conhecer um pouco mais a Bruna. Eu estava confundindo um pouco a Bruna com a Yerle, né? Mas, assim, conhecer vocês é muito bom. Né? Eu tenho certeza que a gente, passando essa pandemia, eu vou lá no Piauí encontrar vocês, né? Eu já falo bem aqui de Santa Inês, do Maranhão. Mas eu posso também ter umas viagens marcadas para a Argentina, quem sabe a gente não encontra a nossa médica. Eu já ia falar do Piauí, a gente vai para a Argentina. Exatamente. Muito bom. Que bom conhecê-las, né? Mais ainda.
né? E saber que a partir de agora nós nunca estivemos sozinhas, né? Algo sempre nos ligou, né? É uma liga, é um coletivo, é uma rede de apoio. Todas têm meu WhatsApp, têm os meus contatos. O que precisarem, as indicações da professora foram incríveis, as experiências faladas pela Safira e pela Erlen também. O relato da Márcia, ela não conseguiu entrar de novo, a gente vai ter que encerrar sem ela. Mas, assim, é um coletivo que constrói mulheres, né? E a leitura, ela vem justamente para isso. A professora sacou o nosso objetivo. Né? O coletivo, o objetivo principal é ler e nos construirmos politicamente, né? Trabalharmos as nossas vozes, os nossos atos, né? E aí, por mais que seja protagonizado por bibliotecários, mas a gente quer reverberar em todas as profissionais, né? Professoras, médicas, escritoras e por aí vai. Ou mulheres comuns, né? Mulheres que ainda vivem num ambiente doméstico muito pesado, né? Para atingirmos realmente o nosso objetivo, que é transformação, né? E a gente só se transforma quando a gente mostra a nossa voz, compartilha das nossas dores, e aí a gente trabalha dentro daquele contexto de amizade, né? Que fique aqui a nossa lealdade enquanto mulher. Então, boa tarde para todas, todos e todos. Espero que tenham gostado. Foi um momento que eu me dediquei mais para vocês, convidadas, e espero que isso tenha transformado, né? Tenha tocado vocês de fato. E nos acompanhem, né? Vamos ter vários encontros. Os convites, não vai ser só um convite, vai ser vários. Né? Enquanto eu tiver dedo, internet e cabeça, eu acho que eu vou ter que nem a professora Mari, eu não vou parar. É um moinho que se move, mas não dá para parar, não. Ok, pode contar comigo se vocês precisarem, né? Eu falei para a Bruna que eu devo sair candidata a vereadora, agora é uma decisão difícil, mas eu vou ter coragem de sair, né? A partir de setembro eu estou no mundo fazendo campanha, né? Mas muita campanha virtual, né? E vou mandar para vocês. Eu quero que vocês me encontrem no meu Face para serem minhas amigas, estou convidando todas para serem minhas amigas. E aí vocês poderem também acompanhar um pouco do que eu estou fazendo aqui. Né? Eu não tenho muito tempo de ir lá em Facebook, eu estou acabando de escrever aqui um livro, terminando o segundo livro desse ano, e me vivo escrevendo, né? E aí, com essa campanha, eu vou ter que interromper esse momento da elaboração teórica, né? Para me dedicar à campanha, né? Nem sei se isso é o certo, viu? Mas eu vou fazer, né? E aí, eu espero que a gente possa se encontrar mais, mas eu vou estar acompanhando vocês e fico muito feliz de ter começado essa amizade, tá? Tá? Desejo de coração que essa amizade se mantenha. Quer falar alguma coisa, Safira? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo sobre um tema tão importante na atualidade para a gente. E isso, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz, acho que foi algo muito construtivo. Gostei de compartilhar minhas experiências e ouvir todos vocês. Pode encerrar aí, Erlen, dando sua palavra final. Para encerrar, queria mais uma vez agradecer a todas que participaram, a todos que estão assistindo, todas, todos, todos, e fica o convite para participarem com a gente, para acompanharem a gente nas nossas redes sociais, e o debate, ele é isso, a gente só tem a crescer e nos fortalecer. Muito obrigada.